Hello everyone! Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa que vai ajudar vocês a fixar o conteúdo aí da plataforma do EJATEC. Vamos acompanhando aí, estamos na segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, e essa é a nossa terceira aula. Olha aí que beleza, nós vamos falar um pouco sobre adjectives. Olha que palavrinha legal, adjectives. Acompanharam aí? Adjectives é uma palavra cognata. Como eu disse em aulas anteriores, as palavras cognatas são palavras que se parecem com o português na escrita, na pronúncia e no significado. Então, adjectives são os adjetivos, olha aí que legal. E os adjetivos são palavras que nós usamos para dar características para as coisas, os objetos, os animais, os lugares e até mesmo as pessoas. Então, em língua portuguesa, nós chamamos os adjetivos de qualificadores, porque eles dão características, sejam elas positivas, negativas ou neutras. E eles se flexionam no português quanto ao singular e quanto ao plural. O inglês, ele dá uma simplificada, olha só. Observe a primeira frase no exemplo. One black cat. A palavra em negrito, black, se refere à cor. Cat significa gato. One significa um. One black cat, um gato preto. Gato é o meu substantivo. Black é o meu adjective, é a qualidade do gato, é a característica do gato. O gato é preto. E quantos gatos eu tenho? Eu tenho um, então essa frase ela está no singular. Se eu quiser fazer um plural, se ao invés de um eu tiver 4, 4 black cats, 4 gatos pretos. Observem que só a palavra gato foi para o plural, ganhou um S, cats, 4 black cats. E a frase inteira eu traduzo no plural, 4 gatos pretos. Então, no inglês, normalmente é só o substantivo que vai para o plural. A maioria dos substantivos faz plural colocando um S no final. Nós temos poucas exceções, como, por exemplo, a palavra woman. Woman significa mulher. Nesse caso, o plural de woman é woman, com E no lugar do A. Rich woman, mulher rica. Qual que é a qualidade da mulher? Ser rica. Rich woman, mulheres no plural, mulheres ricas. Observem que o meu adjective, ele continuou o mesmo, tanto no singular quanto no plural. A mesma coisa aparece aqui no exemplo da xícara. One small cup. One small cup. Uma xícara ou um copo pequeno. Small é para tudo que é pequeno. One significa um, small cup. Cup é tanto copo quanto xícara. Então, no singular, uma xícara pequena. No plural, eu tenho 5 cups. Ó. 5 small cups. 5 xícaras pequenas. Observem que a palavra small, ela não mudou. Mudou a quantidade de 1 para 5 e a palavra cup ganhou S no final para mostrar que é plural. Vocês viram que o plural no inglês é relativamente fácil. A maioria das palavras você acrescenta S no final. E quando tem uma palavrinha diferentona, igual woman, eu aviso para vocês, olha aqui. Essa palavrinha é bom você colocar no seu caderno, na sua agenda, no lembrete, para você lembrar que essa palavra woman faz plural diferente das outras palavras. Ela troca o A pelo E, igual está aqui na nossa tela. Se precisar, bate pausa onde você está assistindo. Está assistindo no computador, está assistindo no celular? Foca na tela, bate pausa. Anota a palavra woman e o plural dela para você não esquecer. Combinado? Então, vamos para o próximo aí, que eu tenho mais exemplos para vocês. A palavra carro, a new car, um carro novo. Como que eu sei que é um carro só? Dica da prof de inglês, tá vendo esse A aqui?
Esse A não é a mesma coisa do A em português. Esse A, ele significa um ou uma. Ele também é indicativo de quantidade. Então, se eu tenho a palavra a na frente do meu adjetivo, eu estou dizendo que eu tenho um carro novo. A new car. A new house, uma casa nova. Olha aí. A, adjetivo new. House, meu substantivo. Uma casa nova. A blonde boy, um menino loiro. Observem que eu sempre tenho o meu adjetivo antes do meu substantivo, é diferente do português. No português, eu escrevo o numeral, a pessoa, que é o meu substantivo, e depois a qualidade. Um menino loiro, essa é a forma do português. No inglês, eu faço diferente, eu coloco a quantidade, o adjetivo blonde e depois o meu substantivo boy. Por isso que parece que está um pouquinho invertido na hora que a gente traduz, porque no inglês a qualidade vem antes do sujeito, vem antes da pessoa. Eu sou uma professora de cabelo cacheado, então eu sou a curly hair girl, a garota de cabelo cacheado, a curly hair girl. Viu que a qualidade veio antes? Curly é o meu adjetivo, que o meu cabelinho é cacheado. Se eu vou falar da cor do meu cabelo, eu sou a blonde girl. A blonde girl, eu sou uma garota loira. Ó, o blonde aqui. Ó, a blonde girl, uma menina ou uma garota loira. A green pencil, um lápis verde. A qualidade vem sempre antes do substantivo em inglês. Quantidade, qualidade, substantivo. Tem bastante exemplos aí para você praticar, para você ficar fera. A posição do adjetivo na estrutura da frase do inglês é sempre, fixa isso, é sempre antes do substantivo. Ó, quantidade, adjetivo, substantivo. Uma casa bonita. A dark sky, um céu escuro. Qualidade, ó, numeral, qualidade, que é o meu adjetivo. Depois o substantivo, um céu escuro. Tem que praticar bastante para não inverter, para não ficar confuso na hora de fazer as atividades avaliativas aí da sua plataforma. A interesting story, uma história interessante. Nesse caso aqui, eu coloquei an, porque interesting começa com vogal. Então, eu utilizo a, que significa uma na frente de consoante. B, C, D, F. Na frente de qualquer palavra iniciada com consoante, se eu for utilizar uma, eu posso utilizar a ou a palavra one. Se eu for utilizar palavras que começam com vogais, palavras com a, e, i, o ou u, qualquer palavrinha que começou com qualquer uma dessas letras, eu vou utilizar an ou one para dar a quantidade, quando é uma coisa só. And interesting, porque interesting começou com I, é vogal. Aí o A vira N. Eu sei que é muita informação, por isso que tem bastante exemplos aí para vocês praticarem. Se precisar, bate pausa aí na tela do seu celular. Vou limpar a nossa tela aqui para ficar fácil de você olhar na hora que bater a pausa. Bate pausa, olha com bastante atenção. Onde tem A e onde tem N. Começou com A, é porque o meu adjetivo tem consoante. Começou com N, meu adjetivo começou com vogal. An interesting story. Ok? Continuando. O adjetivo, ele pode vir depois, no final da frase também.
Então, muitas vezes, quando eu estou falando de algumas situações que tem verbo, observem que aqui nenhuma das nossas frases tinha verbo. Eu tenho a quantidade, o adjetivo e o substantivo. Não tem nenhuma palavra que indicação, eu só estou dizendo uma casa bonita. Agora, se eu colocar um verbo, que é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, aí eu posso pegar o meu adjetivo e mover ele para o final da frase. Olha só o nosso exemplo. My house is beautiful. Minha casa é bonita. Onde está o verbo? É o verbo ser, é o verbo é. Minha casa é bonita. Por causa do verbo, eu posso colocar que o bonito está no final da frase. My house is beautiful. The sky was dark. Eu estou dando uma informação que tem um verbo, que é o verbo estava no passado. Ó. The sky, o céu, was dark, estava escuro. Por isso eu coloquei o meu adjetivo no final da frase. Então eu só coloco o adjetivo no final da minha frase quando eu tenho um verbo, porque eu estou dando uma informação com um verbo fazendo a conexão. A history seemed interesting. A história dele parecia interessante. History, a história, ou his history, a história dele parecia interessante. Os adjetivos, eles podem modificar, ou seja, eles dão especificidade a alguns nomes. They were sad, eles estavam tristes. It seemed strange, isso parecia estranho. Those are not expensive, aqueles não são caros. Qual que é a qualidade daquelas coisas? Não serem caras. Ele parecia o quê? Estranho. Então, a característica de alguma coisa ser estranha. Então, os adjetivos em inglês, eles funcionam de forma muito parecida com o português, porque eles dão características e ele tem o local certinho dele na frase. Se tiver um verbo na frase, então o meu adjetivo vai para o final da frase. Se eu não tiver verbo na minha frase, fica igual os primeiros exemplos que eu dei para vocês. A quantidade, depois a qualidade, dark, e depois o substantivo, cat, a dark cat, ok? No material de vocês aí na plataforma, vocês têm algumas opções de opostos, ou seja, antônimos, opposites. Esse exercício ele é bem legal, podem acompanhar pela plataforma, podem dar uma olhadinha aqui na nossa aula, que nessa lista nós temos coisas que são opostas, que são o oposto um do outro. Por exemplo, dangerous. Dangerous significa perigoso, tanto é perigoso que ele pode cair aqui no buraco. Mas safe significa seguro. Então, dentro de cada balãozinho desse tem uma palavra e o significado oposto dela. Generous é uma pessoa generosa. Selfish é uma pessoa egoísta. Generous, generosa. Selfish, egoísta. Cheap. Cheap é uma pessoa sujinha, pobre. Expensive é uma coisa cara, requintada. Então, tudo que é cheap é uma coisa mais simples, mais pobre, às vezes mais sujinha. E expensive é uma coisa cara, requintada. Lazy. Lazy é o cara preguiçoso. Olha que lazy, tá num sono. E a pessoa hard working, a pessoa que trabalha duro. Hard significa duro, forte, hard working. O trabalhador duro, a pessoa que é muito focada. É o oposto de lazy. Beautiful. Beautiful é uma coisa bonita, por isso eu tenho a imagem da flor. Ugly é algo feio. Então, vocês têm todos esses exemplos aí na plataforma de vocês. Dica da professora. Pega essa tabelinha, lê com muito carinho para você não esquecer essas palavras. Elas sempre são úteis para a gente.
E tá vendo que a lista é bem grande, tem happy e sad, big, é diferente de small, big, grande, small, pequeno. Nervous, uma pessoa nervosa, relaxed, uma pessoa relaxada. Gostei muito dessa aqui, fast, é o cara rápido, rápido igual um chitara, um jaguar, um felino que corre em disparada para pegar a presa. Slow é o coitado do caramujinho que vai devagarzinho, slow, devagar. Sick, sick é uma pessoa doente. Healthy, uma pessoa saudável. Black, black é uma coisa preta, escura. White, cor branca. Então tem vários exemplos aí para vocês ficarem fera. E os adjetivos, eles têm graus que podem ser de comparação, igual no português, comparativo, superlativo, superlativo absoluto. Vocês têm os exercícios aí de vocês que trazem. Quando que eu utilizo comparação? Quando eu utilizo as. The girl, as beautiful as her mom. A garota é tão bonita quanto a mãe dela. Então, fique esperto, apareceu as 2 vezes na sua frase, na frente e atrás do adjetivo, eu tenho, ó, comparação, é tão bonita quanto. Quando eu utilizo a palavra more, more significa mais. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita que a irmã dela. Então, sempre que você achar a palavra more, significa mais. E o than é do que. Less. Less é tudo que é menos. She is less beautiful than her friend. Ela é menos bonita que a amiga dela. Less significa menos. Than, do que. Fica esperto aí com essas comparações. Foca aí na revisão que vocês vão ficar fera. Atenção, tem alguns casos de comparação que nós vamos utilizar o ER no meu adjetivo. Por exemplo, eu tenho a palavra short, que significa curto, pequeno. Quando eu quero dizer que uma coisa é menor, ela não é pequena, ela é menor ainda, eu vou colocar um ER, ele vai virar shorter. My father is shorter than my uncle. Meu pai é mais baixo, ele é menor que o meu tio. I am older than my brother. A palavra old significa velho. Older significa mais velho. Paul is taller than Bob. Tall significa grande. Taller significa mais alto. Paul é mais alto do que o Bob. Com base nessas informações aí, vocês vão fazer as atividades. A última informação de hoje, que é o nosso grau superlativo. Quando eu quero dizer que uma coisa é muito mais, eu vou utilizar most. Por exemplo, she's the most beautiful girl in my family. The most beautiful significa a mais bonita. She is the least beautiful. É a menos bonita. Então, quando eu quero dizer que uma coisa é mais que as outras, eu vou utilizar most. E quando é a menos de todas, eu vou utilizar least. Agora é com vocês. Arrasem aí na apostila, nas atividades avaliativas, que eu estou confiando em vocês. Boa sorte e bom estudo!